pessoal, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. E foi deixada a seguinte pergunta aí, né, ao longo dessa tarde para nossa reflexão. Em respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Será? Essa pergunta e essa resposta daqui a pouco no nosso Evangelho no Lar Espírita, que hoje traz aí para os estudos o quinto e último livro da codificação, a Gênese. E essa questão foi retirada aí, né, dos estudos realizados no capítulo 4, intitulado de Papel da Ciência na Gênese. Né? Então, vamos aí falar um pouquinho, né, da importância da ciência e da própria religião, né, na gênese, na compreensão da origem do todo. Vamos fazer a nossa oração inicial, pedir que a espiritualidade superior esteja conosco, nos orientando e nos auxiliando nos estudos dessa noite. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza de todos os ambientes, retirando todas as impurezas do ambiente, renovando as energias de amor, de coragem, de afeto ao próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Uma excelente noite a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Parece que no Instagram a gente teve um probleminha aqui na transmissão. Vou tentar aqui restabelecer. E aqui no YouTube vou tentar organizar aqui, porque eu estou bem distante de vocês, né? Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui a câmera. Aí vamos ver se aqui no Instagram volta. Parece que teve um probleminha aqui na transmissão. Deixa eu tentar aqui resolver rapidinho. Se a gente consegue, né? Porque aí a gente transmite de forma igual aí para todas as mídias, né? Para todas as redes sociais. Então, deixa eu ir organizando aqui. Vocês estão vendo aqui, olha, né? Porque o celular está aqui na frente, né? O pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube e Facebook. Deixa eu ver se eu consigo restabelecer aqui a conexão, né, do Instagram. Parece que agora vai dar certo. Agora foi. Vamos lá, então. Em respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Lógico que não. No item 9 aqui do capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, ele traz, né, esse ponto, não em forma de pergunta, né, mas aí eu fiz a formulação a partir desse ponto aqui, ó. Por guardar respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? E aí a resposta fora tão impossível isso como impedir que a terra gire. E as religiões, seja quais forem, jamais ganharão coisa alguma em sustentar os erros manifestos. Porque a gente vai entender os pontos que a religião trouxe da Gênese que estão equivocados. A gente vai fazer um estudo, uma análise em cima desses pontos. Mas respondendo aí a pergunta, né? A ciência, gente, jamais poderia se calar. Por quê? A ciência, ela tem por missão descobrir as leis da natureza. E aí vamos refletir um pouquinho, analisar. Sendo as leis da natureza obra de Deus, elas não podem ser contrárias às religiões que se baseiam na verdade. Prestem bem atenção, as religiões que se baseiem na verdade. Vou até reler aqui a resposta para a pergunta. Vou reler a pergunta, ó. Em respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza.
Sendo essas leis da natureza obra de Deus, elas não podem ser contrárias às religiões que se baseiam na verdade. Lançar anátema, né, maldição, condenação, reprovação ao progresso, né, por atentório à religião, é lançar a própria obra de Deus. Né? Então, se eu lanço ali, eu condeno o progresso, eu estou condenando a própria obra de Deus. Porque as leis da natureza são obras de Deus. E vamos lembrar de uma passagem que vocês com certeza vão se recordar dela: não cai uma folha sem o consentimento do Criador. Se a ciência nos chegou para esclarecer, ela precisa caminhar junto com as religiões. E as religiões que cometeram equívocos de interpretação, ou às vezes porque levou ao pé da letra, como a gente vai ver aqui hoje no estudo, que estava escrito, né? Que muitas das coisas que foram escritas também estão de forma alegórica, figurativa, então acabaram aí cometendo equívocos. E a ciência, na verdade, ela vem ali para informar, para mostrar o percurso. O próprio Kardec, né, fala dessa união das duas, tanto da ciência quanto da religião. Uma precisa estar para a outra. E caminhando juntas, né, as descobertas, as dúvidas que a gente tem serão sanadas, né? Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha, né, independente. E vamos lembrar lá atrás, quando Galileu Galilei falou que a Terra não era o centro, a igreja veio com os dogmas já formatados ali naquela época, contradizendo tudo aquilo. Alguns foram queimados, mas conseguiram barrar a ciência? Não. Hoje a gente tem aí os estudos. Hoje astronauta, né, o homem já foi para o espaço, estuda outros planetas, estuda outras estrelas. Então, ou seja, a religião que se nega a avançar com a ciência, ela não vai barrar o avanço da ciência. A ciência vai continuar avançando, né? E aí é a hora que algumas instituições religiosas precisam se voltar e reconhecer os equívocos que cometeram. Porque somos falhos, o homem é falho. Naquela época lá atrás, onde esses dogmas foram estabelecidos, a gente não tinha as tecnologias e a ciência não tinha avançado o tanto que avançou, né? Como a gente vê hoje, o homem indo à Lua, o homem já preparando cidades, a ISS, a Estação Espacial, o homem no espaço, gente. Né? Então, a ciência daquela época ainda não tinha evoluído. E aí, a gente voltando um pouquinho nos estudos, e aí fica uma informação para quem acompanha os estudos pelo Kardecpedia, o site, né, que tem todas as obras da codificação, e aí você pega, no caso, esse livro aqui da FEAL, né, que é o livro que eu me baseio também, da Gênese, aqui os estudos começam no item 5 e encerram no 12. Aqui começa no 4 e no 13. Eu acho que teve aí uma inversão, alguma confusão com relação aos itens. Então, quem acompanhar pelo Kardecpedia é do item 4 ao 12. Pelo livro, né, da FEAL, da editora FEAL, começa no item 5 e encerra no 13, tá bom? E aí, como a Gênese foi escrita ali em meados do século XIX, nós temos a seguinte pergunta, né, que foi feita ali, né, por Kardec, né, e aí a gente já tem as respostas aqui, ó. No ponto que chegou, né, em o século XIX, venceu a ciência, todas as dificuldades do problema da gênese, da origem? Será que ela respondeu todas as perguntas lá no século XIX? Não dê certo, mas há de contestar que destruiu sem remissão, sem perdoar, todos os erros capitais, né, que foram cometidos sobre a ideia da origem e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Vamos começar aí a falar que a Terra não é o centro, né? Muito pelo contrário, é um grão de areia nesse vasto universo, e a ciência trouxe isso, né?
Os pontos ainda duvidosos não passam a bem dizer de questões de minúcias, cuja solução qualquer que venha a ser no futuro não poderá prejudicar o conjunto. Né? Então, as questões que já foram lançadas, novas coisas surgirão e serão ali adicionadas ao conhecimento, né, dos estudos das ciências. Né? De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo algum, dos erros que contém, postos hoje já em evidência, né, pela própria ciência, é incontestavelmente a de Moisés. Então, observem que ele chama a atenção, né, para a gênese trazida, né, para a origem das coisas, trazida ali pelos estudos, né, pela escrita de Moisés. Né? Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais e provém, olha aqui de onde vêm os erros e os equívocos, né, dessa teoria da Gênese envolta ali por Moisés. Uma falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu, né, ao passarem de uma língua em língua pela tradução, ou cuja acepção, né, o acolhimento mudou os costumes dos povos. Então, observem que os equívocos que existem ali está atribuído, às vezes, a uma falsa interpretação de determinados termos, né, que não condizem com os termos, com os significados da época primitiva, ao qual foi escrito, e aí, com o passar do tempo e as traduções de língua para língua, acabou se perdendo, né, esses termos. Então, às vezes, essas falsas interpretações da Gênese, da origem que tem ali em Moisés, ocorreram devido a essas diversas traduções e modificações que houveram aí nos significados, que eram mais primitivos antigamente. E esses significados se mudaram ao longo do tempo, né? Está relacionado ao costume dos povos também, né? E também a questão alegórica, figurativa que foram utilizadas, né? Que era muito peculiar ali do estilo oriental, né? A fala por formas de alegoria, né? De forma figurativa, que foram tomadas ao pé da letra, né? Em vez ali de procurarem, né, o espírito que estava ali por detrás dessas alegorias. Então, observem que a Gênese aqui, né, do Espiritismo, né, da codificação, ela fala que os textos antigos que mais se aproximam dos dados científicos é a Gênese ali, né, trazida por Moisés. No item 6, né, ele traz a ideia da alegoria. Eu estou fazendo aqui um recorte, então, né, fica aí a dica para lerem todo, né, na íntegra, né, esses itens aí, né, papel da ciência na Gênese, né, deste capítulo. A alegoria ocupa ali considerável espaço, né, na Gênese de Moisés, ocultando sob o véu sublimes verdades que se patenteiam, né, que se examinarmos, a gente vai entender ali qual era o pensamento. Então, é que já chama atenção para a gente não levar as coisas ali ao pé da letra, exatamente porque o estilo de escrita oriental, eles usavam muito a questão alegórica e muitas das coisas foram tomadas pela letra. Não se buscou ali o significado que estava por detrás, né? Tirar o véu que tem ali sobre essas alegorias para se chegar à verdade. E aí ele fala, ó, porque então não se lhe ergueu o véu mais cedo. De um lado, respondem os espíritos, né, por falta das luzes que só a ciência em uma sã filosofia poderiam fornecer. Então era necessário que as ciências, né, filosofia e tudo se segue, evoluíssem, né, para que esse véu fosse chegado ali em um determinado momento que ele ia, né, caindo, sendo descoberto aos poucos, né? Por um outro lado, né, trouxe também, né, a questão da ciência não ter chegado ali a tempo, né, uma certa imutabilidade na fé, né, e uma fé, querendo ou não, cega, né, porque levou muitas das coisas ali ao pé da letra, né, e aí criou-se um temor em cima dessas alegorias, né, dessas leis que estavam ali colocadas
como verdades e estavam de forma alegóricas, né, que foi se estruturando a religião em cima desses equívocos. E aí, quando a ciência chega e começa a desvendar, a trazer as leis, que são as leis de Deus, explicar, a ciência, que é o que ele fala, fica com receio de romper aquela ideia inicial, né? Porque isso poderia o quê? Trazer sérios conflitos ali dentro. Resumo, eles poderiam ter sido mais humildes, ter colocado, não, de fato, aqui levamos ao pé da letra naquela época, porque era uma época que a ciência ainda nem caminhava, os próprios livros bíblicos eram a ciência da época, e como ele fala, né, Moisés, né, é o que chega mais perto ali do que a origem do tudo, né, da criação, né, de como surgiu o homem, a terra e por si só. Levando essas investigações às entranhas da terra e às profundezas do céu, demonstrou a ciência de maneira irrefragável, né, incontestável, os erros da Gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de se terem as coisas passado como são ali textualmente referidas. Então, observem, né, que a ciência, né, não é que a ciência rebate a religião, mas ela explica que aquela palavrinha que foi colocada ali de forma alegórica foi criado em 7 dias o mundo. Não é bem assim. O 7, ele está com uma forma alegórica. 7 dias. Esses 7 dias aqui, para nós, no mundo, na ideia da criação de Deus do tempo, pode ser 7 bilhões de séculos, sei lá, né? E aí a ideia do não levar ao pé da letra as coisas que foram colocadas, né? A fé ortodoxa, né, que é aquela fé mais ali, rígida, se sobressaltou, né, alarmou com as descobertas ali da ciência, porque julgou que tiraram ali a pedra fundamental, né, da base onde foi criadas as religiões. E, na verdade, esse não foi o intuito da ciência, né? A ciência, ela chega ali para dizer, olha, os 7 dias ali da criação não é 7 dias, né? Pode ser, assim, bilhões de séculos. Não é à toa que com a ciência, a geologia, ela foi estudando ali as camadas da Terra e viu que já existiram várias épocas anteriores, a glacial, e por aí vai se seguindo. E aí, como foi falado aqui anteriormente, né, quando a gente fala das ciências, né, aqui, né, o estilo oriental, que é o estilo da escrita, eles utilizavam muita forma alegórica, né, figurativa. Às vezes, os 7 dias está falando aí, sei lá quantos. Porque a gente fala 7 dias no nosso tempo, né? A gente conta domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e dá os 7 dias. Mas o tempo para Deus é completamente diferente. E o tempo é uma abstração nossa, né? Mas com quem havia de estar a razão sobre a origem, né? Com a ciência que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação, sem nada afirmar antes de ter em mãos as provas, ou com uma narrativa escrita, sem nada afirmar antes de ter em mãos as provas, ou com uma narrativa escrita quando faltavam absolutamente os meios de observação. Então, observem aqui a análise que é trazida e que é colocada, né? Então, a ciência caminhava de forma prudente, analisando, observando os dados, e a gente tem uma narrativa de Moisés. Cadê a análise? Cadê o pensar? Cadê a pesquisa? Lembrando, não que Moisés estava equivocado. Os homens que interpretaram ali as escritas estavam equivocados, né? Que levaram muito ao pé da letra as coisas. Se a Bíblia é uma revelação divina, então, será que Deus se enganou? Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona à falta da sua base. De uma, duas. Ou a ciência está em erro,
ou tem razão. Se a ciência tem razão, não pode fazer que seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente e nem inconscientemente, mas o contrário. Pois, se assim o fizesse, não seria Deus, porque Deus ia induzir o homem ao erro. Logo, se os fatos se contradizem, as palavras que lhes são atribuídas, o que deve logicamente concluir é que Deus não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em seu sentido oposto ao que lhes era próprio. Observem aqui a interpretação errada que o homem deu. Se com semelhantes contradições a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer o que é e deixa de ser. Né? A ciência está cumprindo o seu papel, estudando, compreendendo as leis de Deus, as leis que regem a natureza. Né? Mas os homens que estão em contradição, por terem havido ali prematuramente, lá atrás, estabelecido dogmas absolutos, verdades absolutas, e cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou morte sobre hipóteses que poderiam se modificar. Porque o que é de Deus é imutável, não muda. O que está na mão do homem é suscetível a erro. Então, o que pode ter ocorrido aqui sobre, né, a origem, a gênese que Moisés traz, são as interpretações que foram erradas, às vezes até por parte do próprio Moisés e das pessoas que depois leram e interpretaram ao pé da letra. Não é Deus que está com o equívoco, jamais. Que ele é sabedoria e inteligência suprema e superior. Agora, nós homens que somos inferiores e imperfeitos, nós somos suscetíveis a ele. Imagine na época lá que a ciência nem era desenvolvida. Né? Por guardar respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Como a gente já viu, não, né? Porque a ciência, ela está aqui para descobrir as leis da natureza, e as leis da natureza são as leis de Deus. Somente as religiões estacionárias, aquelas, né, que estão ali paradas, e que pararam lá atrás, sem compreender direito as coisas, porque naquela época as ciências ainda não tinham evoluído e era necessário que elas se desenvolvessem para a gente compreender melhor a origem, como se deu, né, a origem da Terra, nossa também. Ela, de fato, por ser estacionária, essas religiões, elas vão temer as descobertas da ciência, né? Porque a ciência está aí não para desdizer a religião, mas para mostrar as leis que regem, as leis naturais, que são as leis de Deus. Uma religião que não estiver por nenhum ponto em contradições com as leis da natureza, nada teria a temer do progresso e seria invulnerável. Olha o aviso. Né? Então, se essa religião realmente compreendeu a essência do que estava escrito ali nos textos religiosos, sem levar ao pé da letra, as parábolas que estavam lá, ela é imutável. E eu trago a ideia do espiritismo, né? É uma religião em que ela se baseia em estudo, na religião, na filosofia, na ciência. E a ciência está para a religião e vice-versa. Porque o que a ciência tem feito até hoje? Mostrado para a gente o tanto que Deus é superior a nós. Porque cada coisinha que a gente vai descobrindo ali, de uma célula, de um código genético, a gente olha, caramba, como ele é inteligência suprema mesmo, criando um negócio desse. E por aí se segue, né, as criações.
A Gênesis se divide de duas partes, né? A história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio corporal e espiritual. Só que a ciência se limitou ali às pesquisas que regem a questão da matéria. Ou isso no século XIX. Hoje a gente já vê um avanço para as questões espirituais, né? À toa que a gente tem até a Sociedade Médico-Espírita que estuda, né? É ciência e religião ali junta, estudando. Assim, sobre o ponto capital, pode completar a Gênese de Moisés, ou seja, não precisa, é uma completando a outra, né? É quando a religião anda junto com a ciência. Muito pelo a ciência nunca quis se chocar, nem isso. Ela está aqui para nos revelar. A história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita, e das quais, por esse motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. Hoje já faz, isso aqui já era no século XIX, né, da época da codificação. A filosofia até buscou, mas tem até ideias contrárias, né, que ele traz aqui. Né? Ou seja, falta ainda verificação suficiente, mas é uma coisa interessante porque à medida que a ciência vai avançando, vai estudando, a gente vai chegando no princípio inteligente que é o espírito. Então, hoje, por exemplo, já tem na ciência médica, porque antigamente era doença, né? Psiquiatria falava, né, dos loucos que falavam com espíritos. Hoje já sabe que não é bem assim. Hoje já sabe que tem um elemento espiritual, que este elemento espiritual é presente. Hoje tem um hospital, não vou me lembrar o nome, em São Paulo, que tem até passe magnético, né? Reiki, que é algo parecido já na filosofia oriental, que é a imposição de mão, a cura pelas mãos. Né? Então, observem esses estudos, a musicoterapia. Então, observa que a ciência, quanto ela mais avança, mais próximo de desvendar os mistérios da origem de Deus, ela chega. E mais a gente vai vendo como Deus é grandioso. Não diminui o papel dele, muito pelo contrário, aumenta. Né? O que lhe importa saber, antes de tudo, é o homem, né, busca essas compreensões, né, para onde ele vai, aonde ele viveu, se depois da morte ele viverá, o que lhe reserva o futuro, né? Sobre todos esses pontos, a ciência ainda se conserva muda. Século XIX, não mais porque a ciência já caminha junto com a religião, e aí eu falo como o espiritismo desvendando muito das coisas, né? E aqui a gente encerra, né, essa segunda parte, né, porque já é a segunda parte aqui desse capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, e na próxima sexta a gente continua, amanhã às 19 horas, um pouquinho mais cedo. Que Deus abençoe a todos, que a espiritualidade superior, em nome do Mestre Jesus, abençoe a todos e encorajem a todos as lutas diárias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Grande beijo e abraço àqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, ao vivo, que nos assistem depois, aqui pelo Instagram. Beijo pro meu querido pai. Daqui a pouco eu tô aí pertinho, pai. Beijão. Fiquem com Deus e até amanhã às 19 horas com os livros da Lavra de Chico Xavier. Continuamos aí os nossos estudos no nosso lar. Tchau, tchau.